Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra, mas some com uma areia escorrendo entre os dedos? Você olha para a agenda cheia, clientes chegando, vendas acontecendo e ainda assim o saldo no final do dia não fecha. É como se o seu negócio estivesse sempre correndo, mas sem sair do lugar. A boa notícia é, isso tem jeito. E começa por um velho conhecido que muita gente ignora. O velho fluxo de caixa. Mas calma lá, nada de conversa difícil ou cheia de termos técnicos. Aqui é papo de verdade, de quem vive a realidade de empreender no Brasil, com boleto, meta e café passado na hora. No episódio de hoje do videocast Papo de Empresário, a gente vai te mostrar como organizar o seu fluxo de caixa de um jeito simples, descomplicado e que funcione de verdade para o seu dia a dia. Porque quando você entende o que entra, o que sai, o que pode ser previsto, o medo simplesmente vai embora e dá lugar à clareza. Então se ajeita na cadeira e respira fundo. E vem com a gente entender como cuidar do seu dinheiro sem drama, sem mistério e com a leveza de que todo empreendedor ele merece. Cuidar da saúde financeira do seu negócio é tão essencial quanto entregar um bom serviço ou produto. Porque vamos ser sinceros, de que adianta ali servir um café campeão se o caixa vive mais vazio que armário de solteiro no fim do mês? Gestão eficiente é como uma boa receita, precisa de medida certa, de controle, uma pitada de organização e bom senso no fogo. Antes de entender o tal fluxo de caixa, vale responder umas perguntinhas simples, mas poderosas. Você sabe exatamente o quanto entra e o quanto sai do seu caixa por mês? Já pensou por onde o dinheiro anda e se ele tem voltado direitinho para casa? Quais são os gastos que realmente pesam e quais são as entradas que fazem a diferença? Essas respostas dizem muito mais sobre o seu negócio do que parece. Quer evitar o susto de abrir o extrato e sentir o coração acelerar como um boleto vencido? E a chave está no equilíbrio. Controlar o fluxo de caixa não é só boa prática, é autocuidado financeiro. E cuidar das finanças é cuidar do futuro. Falhando no planejamento, a conta vem. Prazos esquecidos, pagamentos atrasados, recebimentos que somem. De repente, falta dinheiro justo para aquilo que mantém a empresa em pé. Salários, aluguel, fornecedores. E aí não tem plano B que segure. Sem controle, até as decisões mais simples viram um chute no escuro. E quando surge a chance de realocar recursos ou investir no que realmente importa, bate aquela dúvida. Será que posso? Será que devo? O medo paralisa. É o famoso querer agir, mas não saber dali de onde tirar. Bora entender de verdade como o fluxo de caixa funciona? Porque administrar um negócio sem cuidar da grana que entra e sai é como dirigir na neblina sem farol. Até dá para ir, mas a chance de bater no primeiro imprevisto é grande. É comum, quase automático, começar um negócio pensando no que vai ser vendido. O produto é incrível, o serviço impecável, mas aí vem um choque de realidade. Ideia boa, sem gestão financeira é como bolo sem fermento. Não cresce e a receita desanda. O fluxo de caixa funciona como um raio-x das suas finanças. Mostra o que está saudável e o que está inflamado, o que precisa de atenção urgente. Com ele, o empreendedor deixa de trabalhar no escuro e começa a decidir com mais clareza. Além de mostrar o presente ali, o fluxo de caixa ajuda a enxergar o amanhã, é tipo um GPS das finanças. Mostra o caminho, os buracos nas estradas e até os possíveis desvios. Cada centavo precisa ser registrado. E quem entende de gestão sabe, controle não é sobre questão de sorte, é questão de hábito. Muita gente ainda tenta fazer tudo de cabeça, mas vamos combinar, até a memória mais afiada falha. E nos negócios, esquecer um número pode custar caro. No começo parece inofensivo, mas esse hábito virou uma armadilha disfarçada. E quando o caixa entra em colapso, não tem aspirina que resolva. Antes de pensar em escalar vendas, fazer promoções arrebatadoras ou expandir o negócio com pompa e circunstância, tem uma ferramenta que precisa ser sua melhor amiga nesse momento: o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa não é só uma planilha cheia de números, é o compasso do seu negócio. Quando bate fora do ritmo, todo o resto desafina. Essa ferramenta, apesar de simples, carrega um poder estratégico gigantesco. Nela você encontra as vendas que caem direto na conta, popularmente à vista, as que chegam de mansinho, popularmente a prazo, aquele pagamento que não tem pausa nem no feriado, o respiro do capital de giro, o cálculo certeiro das promoções, a conversa fiada com os fornecedores e aquele plano de crescimento que exige passo firme e não pulo no escuro. É por meio desse controle que sua empresa ganha estabilidade. E estabilidade, meu amigo, é o que separa o empreendedor que dorme tranquilo do que acorda às 3 da manhã pensando em boleto atrasado. Mas para isso funcionar, o fluxo de caixa precisa estar sempre atualizado. Deixar ele parado é como dirigir com os olhos fechados. Sabe aquelas planilhas que você vive prometendo organizar depois do almoço? Pois é,
Elas são um mapa do tesouro financeiro. E com elas você consegue enxergar a rota, evitar os buracos no meio do caminho e ainda manter o controle dos gastos futuros. Elas são simples, mas poderosas, tipo café preto sem açúcar. O mais curioso é que o Brasil é cheio de empreendedores destemidos, mas quase metade deles não fazem planejamento de receitas e despesas para os próximos 6 meses, segundo o Sebrae. É tipo como você entrar num mar agitado sem saber nadar e ainda esquecer de colocar a boia. E outro detalhe importante, 34% dos empreendedores misturam o dinheiro da empresa com o pessoal. Isso é como emprestar o cartão de crédito para o seu eu do futuro e torcer que ele seja responsável. Porém, só que ele não é. Separar as contas é mais do que organização, é sobrevivência. Ter um prolabor e dar respeito que sua função exige é se pagar de forma justa, planejada, proporcional à realidade ali da sua empresa naquele momento que ela está vivendo. Mas nada de ser um bônus estilo final de novela. O valor precisa ser sustentável para o negócio e para a sua consciência. É como toda despesa, ela precisa ser registrada no fluxo. Nada de esconder o valor no fundo da planilha, como quem esconde chocolate no dieta. Defina o valor mensal, inclua no planejamento e evita surpresas desagradáveis. É disciplina, agora para ter liberdade depois. Cuidar do fluxo de caixa não é burocracia, é inteligência aplicada. É o tipo do gesto que separa quem tem um negócio de quem está construindo um legado. Controlar o fluxo de grana, seja da empresa ou do bolso pessoal, é como cuidar do jardim. Exige atenção diária, senão vira matagal. E a melhor forma de manter tudo isso florido, uma gestão financeira bem feita, com registros claros de que entra e que sai, sem enrolação e principalmente sem achismo. Pegou a planilha? Agora é hora de separar o joio do trigo. Ou melhor, o que entra e o que sai. Na coluna das entradas, registre tudo que entrou de receita, vendas, prestação de serviço, até aquela grana inesperada no equipamento que estava encostado que você vendeu. Do outro lado, anote as despesas. Compra de máquinas, veículos, aquele imóvel que parecia uma boa ideia. Galera, o Excel não julga, mas ele cobra, viu? Se tem um mantra que salva os negócios, anote tudo, todo dia. O controle diário é o que permite você planejar os próximos passos sem tropeçar no escuro. E por favor, não esqueça da data. Sem ela, seu planejamento vira um jogo de adivinhação. E as finanças não são lugar para chute. Dinheiro na mão, sorriso no rosto. Mas atenção, considere como entrada os valores que realmente chegaram. Seja no débito, ou no Pix, ou no bom e velho dinheiro vivo. Parcelou a venda, caiu no cartão de crédito, anote como a receber. Misturar entrada com previsão é como comemorar o gol antes da bola entrar. Cuidado! Tudo está previsto para entrar, mas ainda não caiu na conta. Precisa estar listado como contas a receber. É o que separa o planejamento da ilusão. Contar com o troco antes de pagar o café nunca deu certo, nem no bar da esquina. Registrar saídas é tipo escovar os dentes. Tem que fazer todo dia, mesmo que a vontade não colabore. Isso evita que você seja pego de surpresa por contas vencidas ou taxas inesperadas. Multas e juros são como parentes chatos, aparecem sem avisar e sempre causam estrago. Com as despesas organizadas, fica mais fácil decidir qual a conta que vai pagar primeiro, dá para negociar essa multa aqui, vale adiar esse pagamento ali. O registro diário vira um painel de controle daqueles que ajudam até em turbulência. E para fechar, nada de esquecer aquele gasto pequenininho, porque ele, somado aos outros, tão pequenos quanto, vira um buraco. Se não estiver registrado, ele passa batido, mas cobra seu preço depois, desorganizando tudo. Fluxo de caixa, planejamento, até o seu bom humor. Se você chegou até aqui, parabéns, já é um passo à frente, já está um passo à frente de muitos empreendedores que ainda tratam a gestão financeira como aquele livro bonito, que está lá na estante e que nunca foi aberto. Ter o controle das finanças da sua empresa é como ter uma bola de cristal, só que baseada em números reais, não em feitiçaria. Com o fluxo de caixa bem organizado, você entende o que está acontecendo hoje e ainda se consegue preparar para o que vem pela frente. Quer saber se vai ter o dinheiro para pagar os boletos do mês? É só conferir o saldo. Mas atenção, saldo é igual a entrada menos saídas. Cuidado para não achar que está rico só olhando o saldo. Ainda tem conta para pagar, meu jovem. E agora, os superpoderes que o fluxo de caixa te proporciona. Projeção das necessidades de capital de giro. É como comprar o gás antes que ele acabe no meio do jantar. Com planejamento, você evita sustos no caixa. Antecipação às faltas de recursos. Ninguém merece correr atrás do dinheiro em cima da hora. Prever o aperto e agir antes de bater a porta é coisa de empreendedor esperto. Organização dos pagamentos. Você vira o maestro da sua organização financeira. Decide o que paga, quanto paga
e evita tocar no tom do desespero. Planejamento de vendas com estratégia. Com os dados em mãos, dá para montar campanhas certeiras e promoções bem pensadas. Afinal, vender estratégia é como remar sem saber para onde o barco vai. Base sólida para calcular seus indicadores financeiros. Com fluxo atualizado, você tem um mapa completo. Margem de lucro, rentabilidade, ponto de equilíbrio. Tudo à mão, sem achismos. Então, qual é o segredo de quem mantém um negócio saudável até nos meses mais apertados? É simples. Fluxo de caixa funcionando firme e forte, com o coração batendo no ritmo certo. Então, não ignore o guardião das finanças. Ele pode ser o seu escudo entre a estabilidade e o aperto. Dicas essenciais para não deixar o caos chegar ao seu caixa. Quem nunca deixou passar aquele cafezinho diário ao lanche da tarde? Pois é, esses pequenos gastos parecem inofensivos, mas quando somados ao longo do mês, bem, você pode se surpreender com o estrago. Aqui vai a primeira dica de ouro: se organize. Ter um local para guardar todos os comprovantes da empresa de forma organizada, de fácil acesso, vai facilitar muito ali na hora de registrar as entradas e saídas. E sim, até os comprovantes de valor pequeno merecem ser guardados. É quase como um truque de mágica, né? Quando um desses comprovantes aparece misteriosamente na hora de fechar o caixa no final do mês. Agora que tal umas dicas rápidas para turbinar o seu controle financeiro do seu negócio. Evite dívidas de longo prazo. O tempo é amigo quando nós falamos de investimento, mas não das dívidas. Não gaste mais do que você ganha. Um clássico, mas vale a pena sempre repetir. Anote todas as contas a pagar. Tem um compromisso importante? Então coloque um alarme no celular para não esquecer. Aproveite descontos e antecipe pagamentos. Quem não gosta de um bom desconto, não é mesmo? Renegocie quando necessário. Tem sempre aquela opção de repactuar. Além disso, para não virar o tio cheque sem fundo, você precisa ir além do controle de fluxo de caixa e dos pagamentos. Fique de olho no saldo da empresa, no estoque, nas sazonalidades e, claro, no cálculo do capital de giro. Esse verdadeiro salva-vidas do financeiro. Agora, se sua empresa está com saldo negativo e você está considerando pegar aquele empréstimo bancário, cuidado! Antes de aceitar qualquer proposta, confira com lupa os valores no seu fluxo de caixa futuro, na projeção do fluxo de caixa. E se o banco oferecer aqueles juros camaradas, bem, lembre-se que camarada pode ser um pouco travesso. Para ter uma boa projeção das finanças, reúna todos os dados históricos. O fluxo de caixa dos meses anteriores vai ser o seu melhor amigo nessa. E não se esqueça de estimar as futuras demandas, os custos de produção, para garantir que o seu negócio vai decolar sem engasgar ali no caminho do caminho. Começando ali a montar sua planilha de fluxo de caixa. Chegou a hora de dar o primeiro passo para controlar as finanças do seu negócio, para garantir que tudo flua bem. Aqui estão algumas dicas que são essenciais. Guarde todos os comprovantes, notas fiscais, boletos e recibos. Organize por nome da empresa, mês, ano, como se fosse um arquivo confidencial ali das suas finanças. Os comprovantes de pagamento são essenciais. Quando for a compra, sempre peça aquele comprovante. Ele será o seu melhor amigo na hora de você fazer os lançamentos no fluxo de caixa. A planilha de caixa precisa de atenção. Preencha ela com regularidade. Nem que seja só para sentir aquele gostinho de estar no controle. E acredite, esse sabor ele é maravilhoso. Cheque pré-datado assim como cartão de crédito vale a pena para parar para pensar. Pode parecer atraente, mas há sempre um risco. Juntar dinheiro toda semana, sim, você consegue. Pode parecer difícil no começo, mas depois de um tempo você vai ver que o esforço vale a pena. É um hábito que pode fazer toda a diferença no final do mês. Detalhe tudo. Ao registrar entradas, saídas, seja específico. Coloque a data, o valor que se refere. É como se fosse um diário de bordo do seu negócio. Isso aí vai facilitar muito na hora de conferir as suas finanças. Essas são as primeiras dicas para começar a entender o fluxo de caixa. E é importante manter o seu controle financeiro do seu negócio. E lembre-se, isso é só o começo. O aprendizado sobre finanças será uma jornada. E você está no caminho certo. Agora que você entendeu como montar a sua planilha, organizar os comprovantes e cuidar do fluxo de caixa com zelo, parabéns. Você deu um passo que muita gente ainda está adiando. Pode parecer simples, mas esse controle começa nos detalhes, como aquele recibo esquecido no bolso ou o comprovante digital que vive se perdido entre os e-mails. É o que separa as empresas que apenas sobrevivem daquelas que realmente prosperam. E quem diria, apenas um pedacinho de papel pode carregar tanto poder, né? Mas olha só, não pare por aqui. Saber quanto entra e quanto sai é só o começo do jogo. A próxima jornada é ainda mais estratégica. Gastar menos sem abrir mão da qualidade. E não, nós estamos falando de cortar tudo no estilo tesoura nervosa. Imagine, conseguir manter o padrão do seu produto ou serviço, ao mesmo tempo ver o caixa respirar mais tranquilo no fim do mês. Eu sei que parece uma utopia. Calma que a mágica está nos detalhes. E você vai ver que é mais real do que parece. Na verdade, cortar custo todo mundo sabe. O problema é quando cortar e cortar no lugar certo, né? E aí que mora o perigo.
tira da qualidade, compromete a experiência do cliente. Sem perceber o que era economia, vira prejuízo disfarçado. No próximo assunto, você vai aprender a otimizar recursos, identificar ali desperdícios invisíveis e tomar decisões inteligentes. Tudo isso sem abrir mão do que realmente importa, a satisfação do cliente e a força do seu negócio. Então se prepara aí, se ajeita na cadeira, porque o que vem agora pode ser um divisor de águas entre a empresa que vive no sufoco e outra que faz de cada centavo uma alavanca de crescimento. Nem só de pizza no fim do mês vivem os cortes. Reduzir gastos não é exclusividade da vida pessoal. Quem nunca precisou segurar o cartão de crédito no fim do mês, né? Pois bem, no mundo dos negócios não é diferente. A diferença é que no lugar de compras por impulso, entram os custos operacionais que, se não controlados, acabam devorando a saúde financeira da empresa. E no mercado, que parece uma selva, cortar os excessos não é luxo, é uma sobrevivência. A melhor parte dá-se para enxugar o orçamento sem que a qualidade do seu serviço entre em colapso, ou do seu produto, né? Com algumas estratégias bem pensadas, daquelas que você vai querer ter descoberto antes, é possível reduzir custos e ainda assim manter o cliente satisfeito, ou melhor, encantado. O segredo está em fazer que ele continue ali, fiel, como que não troca de padaria de bairro por nada. Economizar não é sair desligando lâmpada ou trocando tudo por versões genéricas. É mais profundo. É colocar a lupa nos bastidores do seu negócio. Revisar processos, renegociar com fornecedores, repensar práticas que talvez não façam mais sentido. Economia de verdade exige estratégia, não impulso. Quando as engrenagens da operação estão afinadas, fica mais fácil identificar os pequenos vazamentos que drenam o dinheiro todos os meses. Aqueles que ninguém vê, mas que somem com caixa. E com uma dose de atenção e coragem para mudar, dá até para virar esse jogo. A chave está em revisar processos com frequência, manter os olhos abertos para o que o mercado vem sinalizando. Quem acompanha as mudanças evita tropeços. Custos e despesas, irmãos parecidos, mas com personalidades diferentes. Antes de sair por aí tentando economizar em tudo, é importante conhecer os nomes dos personagens dessa história. Você sabe que é um custo e uma despesa? Calma, não precisa de consultar o contador nem de abrir o dicionário. A diferença é simples, mas faz toda a diferença quando o assunto é reduzir gastos com inteligência. Custo é tudo aquilo que está diretamente ligado à produção do seu produto ou serviço. Isso inclui matéria-prima, mão de obra, equipamentos e manutenção. Em outras palavras, sem isso, o seu produto nem sai do papel. Já as despesas são gastos que mantêm a sua empresa funcionando, como aluguel, energia, água, telefone, marketing, impostos. Eles não fazem parte direta da produção, mas sem eles a estrutura desmorona. Com os papéis bem definidos, fica mais fácil tomar decisões conscientes. É aí que a mágica começa. Como reduzir custos sem sacrificar a qualidade do que você entrega. Sim, dá para economizar sem transformar o seu negócio em algo genérico ou meia boca. O segredo está em ajustar o que precisa, sem comprometer o que encanta. Preparado para descobrir onde dá para apertar o cinto e onde não dá para economizar? Nem na fita adesiva? Então bora continuar, porque o próximo passo pode ser um divisor de águas do seu negócio. Reduzir custos é um desafio constante, mas cheio de recompensa. Falar em cortar gastos nunca parece tão glamuroso quanto aumentar as vendas, né? Mas a verdade é que reduzir custos pode ser o atalho mais eficiente para ver os seus lucros crescendo e com um sorriso largo no rosto. E esse desafio ele é universal. Cedo ou tarde, toda empresa precisa encarar essa realidade. A boa notícia dá para fazer isso sem sacrificar a essência do negócio. Na prática, gastar com mais inteligência traz benefícios visíveis e invisíveis. Melhora o caixa, dá mais previsibilidade e ainda abre espaço para investir no que realmente move o seu crescimento. O mercado anda cada vez mais competitivo e isso não é drama, é fato. O cliente que está mais exigente, mais informado e menos paciente. Por isso, manter a qualidade do que você entrega é lei, mas não confunda qualidade com excesso. É possível fazer ajustes estratégicos, eliminar excesso e otimizar recursos sem perder o brilho do que você oferece. A chave está na eficiência e não no corte cego. Se você quer colocar tudo isso em prática sem tropeçar no meio do caminho, anota aí 3 atitudes que valem a pena, valem ouro, né? Dê adeus aos desperdícios. Cada centavo mal aproveitado é uma oportunidade que escorre pelo ralo. Negocie com sabedoria. Conseguir melhores condições com fornecedores pode fazer milagres no seu caixa. Engaje o time. Quando toda a equipe compra a ideia da economia consciente,
o resultado aparece e com menos estresse. Afinal, o que é redução de custos dentro de uma empresa? Sabe aquele momento em que você percebe que está pagando por coisas que nem usa mais? Agora imagina isso acontecendo todos os dias. Dentro da sua empresa, é aí que entra a redução de custos. Ela é uma espécie de faxina estratégica das finanças do negócio. Nós estamos falando de um conjunto de boas práticas e ajustes inteligentes com um objetivo claro: diminuir as despesas sem apagar o brilho da entrega. Nada de economizar no cafezinho ou achar que ia acabar perdendo o cliente no atendimento, combinado? O segredo está em colocar cada gasto sob lupa, observar com carinho e um pouco de frieza. Tudo que sai do caixa perguntando: isso aqui é mesmo essencial ou só está ocupando espaço mesmo no meu orçamento? Com esse olhar mais apurado, a missão é descobrir onde dá para otimizar sem que a qualidade caia, porque no fim das contas, o cliente nem precisa saber o que você economizou. Ele só precisa continuar encantado com o produto que você entrega, que ele recebe, ou com o serviço. Porque reduzir custo, na verdade, é mais do que importante, é uma questão de sobrevivência. Quando falamos em cortar custo, não é apenas para sobrar um troquinho no fim do mês. Essa conversa mais séria trata-se de respirar melhor no mercado, conquistar espaço e, claro, garantir que o seu negócio continue firme, de preferência ali lucrativo. O preço de um produto ou serviço não surge do nada. Ele é o resultado do equilíbrio entre o custo e a despesa da empresa, a margem de lucro. Agora imagine seus custos, se seus custos estão na altura. O que acontece no preço final? Isso mesmo, ele também sobe. E competir com o concorrente da esquina vira uma missão quase impossível. Reduzir custos é o primeiro passo para poder lançar aquela promoção irresistível e ainda assim manter a saúde financeira em dia. Quando você gasta menos para produzir, sobra mais para inovar, atrair, fidelizar. Tudo isso sem abrir mão de qualidade. Isso coloca a sua empresa na frente na corrida pela atenção dos clientes. Empresa com custo elevado demais é como um carro antigo, sem manutenção, que bebe demais mais do que devia, vai andando, mas você sabe que uma hora vai parar. E quando isso acontece, vem o desespero. Será que esse negócio tem futuro? A resposta é sim. Só se você parar de pagar caro pelo que poderia custar menos. Sabe aquele concorrente que vende mais barato e você se pergunta: como é que eles conseguem esse preço? Não é milagre, é gestão. Eles descobriram como economizar sem perder a qualidade. E a boa notícia é que você também pode. Basta descobrir onde é possível cortar sem machucar o negócio. Se as despesas estão sempre no vermelho, algo está fora do trilho. Pode ser o desperdício de material, processo ineficiente, contratos mal negociados ou uma estrutura pesada demais. Tudo isso pesa no bolso e no desempenho. Reduzir custos começa com um olhar clínico. É preciso identificar os pontos de vazamento e agir antes que o barco afunde. Enxergue os gargalos, entenda onde está a sangria e só depois comece a aplicar soluções. Porque quando o gestor decide arrancar a raiz dos problemas, o caminho da solução aparece com mais nitidez. Quais as vantagens de reduzir os custos da sua empresa? Sabe aquele momento que você percebe que as despesas estão saindo pela culatra, que os números não fecham? Pois é justamente aí que entra a redução de custos. Cortar desperdício pode ser a chave que o seu negócio precisa para dar aquele empurrãozinho extra. Quando você começa a notar onde as despesas estão pesando demais, a mágica da redução de custos começa a fazer sentido. Imagine só, tem mais fôlego para investir em melhorias, promoções ou até na qualidade do seu serviço ou do seu produto, sem apertar tanto o cinto. Pois é, as vantagens são várias. A redução de custo não é só cortar por cortar. Com estratégias eficazes, sua empresa ganha em muitos aspectos. Agora vamos dar uma olhada nos benefícios reais que você pode colher ao adotar as boas práticas nesse processo. Aumento da rentabilidade. Vamos começar pelo básico, convenhamos pelo mais cobiçado também. O aumento da rentabilidade, esse é o santo grau de toda empresa que quer prosperar sem precisar vender a alma. Ou melhor, o estoque. E aqui vai uma sacada de ouro. Melhorar os resultados não significa obrigatoriamente aumentar o número de operações. Muitas das vezes o segredo está em lapidar os processos. Tornar a atuação mais estratégica e enxuta. É tipo aquela faxina no guarda-roupas. Não precisa comprar mais roupa, só usar o melhor que já tem. Suponha que a meta da sua empresa para este ano seja aumentar o lucro líquido em 10%. A reação imediata é: vamos vender mais? Parece lógico, né? Mais vendas igual mais dinheiro no caixa. Mas aí vem um ponto de virada. Mais vendas também significam mais gastos. E às vezes o lucro fica no mesmo lugar. Agora pensa comigo, e se a chave para alcançar esse crescimento for, na verdade, gastar menos com as operações? Reduzir os desperdícios, otimizar processos e cortar ali o que não agrega. Às vezes não é o volume,
que falta, é o ajuste fino que está gritando. Quando o foco está em vender mais, vem uma fila de gastos batendo a porta. Mais compras e nem sempre com os bons preços. Horas extras virando rotina. Equipe inchada e o cafezinho acabando mais rápido. Contas fixas saltando como pipoca. Maquinário trabalhando tanto que até pensa em pedir férias. Agora, quando a empresa decide olhar com carinho e com uma tesoura afiada para os custos operacionais, a mágica acontece. Menos compras desnecessárias, menos horas extras, menos desgaste, mais dinheiro no bolso, ou seja, você lucra mais sem precisar fazer malabarismo com as finanças. Competitividade no mercado, o jogo virou, não é mesmo? Quando a empresa começa a jogar o jogo da redução de custos com inteligência, ela não só economiza, ela se reinventa. Resultado, mais competitividade na veia, produzir mais gastando menos, deixa qualquer negócio com cara de quem tomou o energético e acordou para dominar o mercado. Com os custos na linha, a empresa consegue oferecer preços mais enxutos ao consumidor e convenhamos, quem não gosta de pagar menos por um bom produto bom? Isso coloca o negócio no mesmo nível, ou até acima dos concorrentes que ainda estão tropeçando ali nas próprias despesas. Ou melhor, a economia gerada não fica parada embaixo do colchão. Ela pode e deve ser reinvestida em ações de marketing, promoções atrativas, programas de incentivo para melhorar o time e melhorias no relacionamento com o cliente. Ou seja, dá para fazer barulho no mercado sem gritar no caixa. E não podemos esquecer do toque final. Com um processo produtivo mais enxuto, eficiente, a qualidade dos produtos dá aquele salto. Resultado, o consumidor recebe algo melhor por um valor justo. Tá? E isso, meu amigo, é como juntar feijão com arroz. Simples, eficiente e agrada a todo mundo. Dinheiro no caixa, milagre contábil, que nada. É só gestão com juízo. Quando os custos operacionais finalmente param de drenar o fôlego do caixa, a empresa descobre algo quase mágico. Sobra capital. Isso mesmo, dinheiro disponível. E não estou falando daquele trocado esquecido no fundo da gaveta ou no bolso da calça. É margem de verdade, que você pode usar com inteligência para deixar o negócio mais forte que café de padaria. Com essa folga no caixa, abre-se uma porta duradoura para investir com propósito. E aqui, meu amigo, o jogo muda. Porque quando o dinheiro começa a trabalhar por você, seja nas aplicações financeiras ou melhorias internas, ele deixa de ser só um número e vira crescimento palpável. Sacou o pulo do gato? A empresa ganha duas vezes, primeiro economizando, depois colhendo os frutos do investimento. É tipo fazer dieta e ainda ganhar elogios por estar com mais energia. O melhor dos mundos, né? Se você está se perguntando onde aplicar esse capital com sabedoria, que vão algumas ideias valiosas. Treinar a equipe e transformar bons profissionais em verdadeiros craques. Dar aquele upgrade na estrutura física da empresa. Adeus paredes cascadas. Renovar o maquinário ou ampliar o espaço. Comprar insumos de qualidade e parar de fazer mágica com material duvidoso. Oferecer benefícios que realmente façam os colaboradores sorrirem e renderem mais. Quando a empresa economiza, ela reinveste. Quando reinveste, melhora. Quando melhora, vende mais. E quando vende mais, adivinhe, lucra mais. Tudo isso começou com a decisão simples. Gastar com consciência. É um efeito dominó ao contrário. Em vez de cair, a empresa só sobe. O peso invisível que está drenando o caixa da sua empresa. Você já ouviu aquele velho ditado? É o olho do dono que engorda o gado? Pois bem, no mundo dos negócios, o que afina em muito o lucro é deixar os custos operacionais soltos, feito folha no vento. Esses gastos no dia a dia, que parecem inofensivos quando vistos separadamente, porém juntos eles viram um verdadeiro rombo silencioso no caixa da empresa. Estamos falando com despesas com pessoal, aluguel, energia, aquela que faz você engasgar quando a conta chega, matéria-prima e logística. Em resumo, tudo que mantém a empresa de pé. Mas esses gastos, quando não forem bem vigiados, o seu lucro vai sair de fininho, como quem não quer ser notado. Agora respira fundo porque tem solução. O segredo está na gestão inteligente. Não é sair cortando tudo, como quem está de dieta radical, mas simples com a eficiência. Negociar melhor, automatizar o que for possível e manter o controle de perto. Reduzir os custos operacionais é como arrumar a casa, dá trabalho no início, mas o resultado é libertador e mais lucrativo também. Onde está vazando seu dinheiro? Vamos descobrir. Quando o assunto é redução de custos operacionais, não existe marinha mágica de condão. A verdade é que os gastos necessários podem estar escondidos em vários cantos da empresa, às vezes até onde menos esperamos, como aquele cafezinho gourmet que ninguém toma, mas custa o preço de um almoço executivo. Cada negócio tem as suas particularidades, os seus ritmos, desafios e, é claro, os seus próprios vícios financeiros. Por isso, não dá para seguir uma receita única. É preciso vestir o jaleco de investigador,
Pegar a lupa e analisar com atenção onde estão os desperdícios. Mas fique tranquilo, não é preciso virar um Sherlock Holmes mal-humorado. Com humor e visão estratégica, dá até para fazer milagres com o que já se tem. Se você está pronto para arregaçar as mangas e dar um basta nos gargalos financeiros, trouxemos ideias simples e eficazes que realmente funcionam. Pode parecer pouco no início, mas cada economia representa um passo firme na direção de uma empresa mais sustentável e menos estressada. Hora de colocar o mapa na mesa. Se você quer começar a reduzir custos de maneira certeira, o primeiro passo é fazer o bom e velho mapeamento interno, ok? A tarefa pode parecer um pouco trabalhosa, mas a recompensa vai valer o esforço, especialmente quando você identifica os gargalos de produção e descobrir onde o dinheiro está vazando sem motivo. Pode acreditar, ao dar uma olhada minuciosa em todos os processos e atividades do seu negócio, você vai se deparar com despesas desnecessárias e diversas oportunidades de melhoria. Vai ser como achar aquela meia que você perdeu e pensou que nunca mais ia encontrar. Quando o assunto é redução de custos, a sorte costuma sorrir para quem vasculha com atenção. Sabe aquele exemplo clássico da empresa que tem duas ferramentas praticamente idênticas, como por exemplo um software pago, e acaba usando apenas uma delas? Isso pode ser um grande furo no orçamento. O truque é pensar, não seria melhor substituir tudo isso por uma solução única, mais barata, moderna e mais completa? No final das contas, você vai fazer o seu investimento render muito mais. A magia do fluxo de caixa. Uma das estratégias mais poderosas para reduzir custos sem comprometer a qualidade de seus produtos ou serviços é analisar com cuidado o fluxo de caixa da empresa. E convenhamos, quem não gosta de entender para onde está indo aquele dinheiro suado, não é? Ao dar uma olhadinha atenta nas suas entradas e saídas de dinheiro, você vai perceber exatamente onde o dinheiro está indo e de onde ele está vindo. Aí que mora a magia. Você vai descobrir onde estão os maiores buracos no caixa e onde é possível apertar os parafusos para evitar desperdício. Agora vem a parte da investigação. Por que o dinheiro está indo embora mais rápido do que você imaginava? Será que o preço dos insumos aumentou? Ou será que os gastos com logística estão mais altos do que esperado? Fique tranquilo, entender a origem dos custos extras é o primeiro passo para colocar a casa em ordem. Com todos esses dados em mão, chegou a hora de decidir onde cortar. E não se assuste, porque conhecer o histórico do seu fluxo de caixa vai te ajudar na hora de fazer os cortes ali, os cortes certos. Afinal, comparando a evolução dos custos ao longo do tempo, você vai ter uma visão mais clara de onde agir. Hora de dar aquele tapinha no contrato. Sabe aquele fornecedor que há alguns meses parecia ser o melhor negócio do mundo? Pois é, o tempo passou e as condições podem ter mudado. Porém, nem sempre para melhor. Revisar o histórico de custos é uma ótima forma de descobrir se aquele parceiro ainda oferece as melhores condições ou se o mercado já tem opções mais vantajosas. E falando em opções, o mercado está recheado de novas oportunidades. Pode ser que nesse exato momento outros fornecedores estejam oferecendo condições melhores para o seu negócio. Por isso, vale a pena explorar as alternativas e comparar o que cada um tem a oferecer. A chave do sucesso não está em se acomodar. Ao revisar os contratos vigentes, você vai perceber que muitas vezes está pagando por coisas que não usa ou que não trazem tanto retorno assim. O ideal é ser estratégico. Corte o que não agrega valor. Às vezes você paga por itens ou serviços que sinceramente nem são utilizados. Então, aproveite a chance para simplificar. Quando você for analisar os seus contratos, não se limite ao valor mensal. Há outros pontos cruciais que podem fazer toda a diferença. Valores praticados. Será que aquele valor ainda está coerente com o serviço oferecido? Parcelas negociadas. Dá para otimizar esse pagamento? Talvez um desconto à vista faça mais sentido. Taxa de juros. Fique atento a qualquer aumento inesperado ou taxas escondidas. Se puder negociar, melhor ainda. Indicadores de reajuste anual. Evite surpresas ao final do ano e veja se os reajustes estão realmente justificados. Se depois de você perceber que o contrato não está mais vantajoso, o momento de agir é agora. Negocie as melhores condições com seus fornecedores. Ou se não houver flexibilidade, parta para outra opção. Não há motivo para ficar preso em um contrato desfavorável. Alugue equipamentos. A solução prática para reduzir custos.
Quando se fala em reduzir custos sem perder qualidade, uma estratégia bastante inteligente é pensar no aluguel de equipamentos em vez de comprá-los. Sim, estou falando de abandonar o impulso de comprar tudo, com exceção da sua coleção de canetas, é claro. A regra é simples, nem tudo deve ser alugado, mas sim o que faz sentido para o seu negócio. Por exemplo, você usa certos equipamentos de forma esporádicas ou em atividades potenciais. Por que gastar um dinheirão para deixar as máquinas à toa, acumulando poeira? O aluguel nesses casos é um truque que se encaixa como uma luva. Agora vamos falar de um detalhe que muitas vezes passa despercebido: depreciação e manutenção. Quando você compra equipamento, além de mobilizar o seu capital, você ainda precisa se preocupar com os custos contínuos de manutenção e o desgaste no item. No aluguel, você paga apenas pelo uso e segue com a cabeça tranquila, sem se preocupar com aqueles custos invisíveis, como o tempo de inatividade ou a manutenção corretiva. Agora, se você já tem um maquinário parado, é hora de reverter o jogo. Em vez de deixar aquele equipamento apodrecendo de tédio na sua empresa, que tal alugá-lo? Não só elimina a ociosidade, como também vira uma fonte de receita extra. Sim, você está ouvindo certo. Sua máquina parada pode pagar um café bem gostoso para você no final do mês e ainda aliviar a dor no bolso com a manutenção que a locadora vai cuidar. Como já deu para perceber, o aluguel é uma jogada simples e estratégica, não só para ajuda a reduzir custos com equipamentos, mas ainda te oferece a oportunidade de fazer grana com o que você já tem parado. Em outras palavras, você economiza, ganha e ainda fica com aquela sensação de ter feito um ótimo negócio. É o tipo da economia que de quebra te faz sorrir. Faça pesquisa de preços, o poder do detalhe. Pode parecer simples, mas acredite, muitas empresas gastam mais do que deveria simplesmente porque não tem um processo claro de compras. Sabe aquelas compras feitas de última hora ou sem pesquisar? Pois é, essas escolhas podem estar custando caro para o seu negócio. Reduzir custos operacionais é muito mais do que cortar serviços ou produtos essenciais. Para fazer isso de forma inteligente, você precisa de procedimentos claros no setor de compras. Como? Siga um critério. Tenha em mente, este é o meu orçamento e isso que eu realmente preciso. Apenas assim você vai começar a enxergar as oportunidades de economia. Uma boa prática que algumas empresas adotam é pedir pelo menos 3 orçamentos antes de fechar qualquer negociação. Sim, 3. Por mais que pareça um trabalho extra, esse simples passo pode fazer toda a diferença. Você pode estar pagando mais por algo que encontra em outro lugar, um bom preço, bem acessível. Imagine só o impacto dessa simples escolha no seu caixa. Claro, o preço é o foco principal, mas não caia na armadilha do preço burlado. O custo de alguns itens pode variar consideravelmente, e isso depende de vários fatores, como a sazonalidade ou o período do ano. Por exemplo, você já reparou como os preços de passagens aéreas variam conforme o dia da semana ou até mesmo o mês do ano? Encontrar uma passagem aérea mais barata no domingo à noite parece uma boa ideia, certo? Mas espera aí, não se esqueça os custos extras, como um táxi mais caro à noite, uma diária extra no hotel. Às vezes a escolha barata pode se transformar em um investimento com custos ocultos. E é aí que entra a análise mais detalhada para evitar gastos inesperados. Alugar um carro pode ser conveniente, mas já pensou que além do custo do aluguel, você pode ter gastos com danos no veículo ou acidentes? Comparado ao simples uso do aplicativo de táxi, o aluguel pode acabar custando mais. Às vezes, o barato sai caro, e nem sempre a solução mais aparente é a melhor. E tem mais, em vez de contratar serviços separados, que tal pesquisar pacotes completos? Muitas das vezes contratar tudo de uma vez sai mais barato e ainda dá mais direito a descontos especiais. Se você nunca experimentou, pode ser a hora de testar essa alternativa, que pode transformar a maneira de gastar com serviços. Lembre-se de que não é só o preço que conta. Para escolher um fornecedor certo, você precisa avaliar outros fatores como a qualidade do atendimento que será oferecido, a idoneidade da empresa, quem está por trás do serviço, a flexibilidade nas negociações para garantir as melhores condições e a inovação tecnológica que o fornecedor oferece. Esses detalhes fazem toda a diferença na hora de tomar a melhor decisão. Se a ideia é ter um controle ainda maior dos custos, a solução é simples. Divida o orçamento em centro de custos. Dessa maneira,
cada gestor assume o controle da sua área e fica mais atento ao que é essencial para manter as finanças equilibradas. Além disso, essa abordagem permite que cada setor trabalhe de forma estratégica na hora de pesquisar preços e escolher fornecedores. Estabeleça parcerias com fornecedores. A arte de cultivar relações vantajosas. Contar com fornecedores de confiança é o tipo de estratégia que pode elevar a sua empresa a um novo patamar. Não se trata apenas de realizar uma compra. Estamos falando de construir pontes sólidas que podem abrir portas para inúmeras oportunidades. Cultivar relações duradouras com fornecedores é tipo um jogo de longo prazo. Você está prestes a se tornar um mestre nisso. Mas atenção! Negociar é uma arte que exige equilíbrio. Quando você entra em um acordo, deve ser para garantir um ganha-ganha para ambas as partes. Não estamos falando de um simples desconto, mas de criar condições em que todos saem satisfeitos. Ao negociar, você pode conquistar mais do que uma simples redução de preço. É possível obter melhores prazos de pagamento, descontos agressivos ou até condições de crédito mais vantajosas. A chave está em criar uma relação de confiança, onde seu fornecedor sabe que estará sempre em boa companhia. Agora, uma dica de ouro: não caia na tentação de comprar mais do que necessário só porque a oferta é tentadora. Pode até parecer uma boa ideia estocar a produção, mas isso pode gerar custos extras de armazenamento, obsolescência e até mesmo prejuízo com produtos que perdem a validade. O segredo é fazer compras inteligentes e alinhadas com a sua real necessidade. Nada de comprar em excesso, deixar a promoção virar um pesadelo no estoque. Evite desperdício quando o lucro some sem avisar. Sabe aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é. O desperdício funciona do mesmo jeito, só que ao contrário. Cada gotinha de água, clique de impressora ou luz esquecida acesa é um centavo que escorrega silenciosamente na sua margem de lucro. Campanhas internas contra desperdícios, quando bem feitas, têm o poder de gerar resultados visíveis em tempo recorde. E nem precisa de tecnologia de outro planeta. Basta foco, envolvimento da equipe e um olhar mais atento para o óbvio que todo mundo ignora. Às vezes a gente pensa que as grandes economias vêm de decisões estratégicas mirabolantes, mas não se engane. As contas bobas são as que mais surpreendem quando viram uma avalanche no fim do mês. Então, antes de sair cortando investimento ou dispensando colaboradores, olhe para os vilões silenciosos. Água pingando no banheiro, luzes acenas em salas vazias, telefone tocando à toa sendo usado para bater papo, papel sendo gasto como se árvore nascesse em prateleira, e os famigerados copinhos descartáveis, pequenos mas perigosamente acumulativos. Conscientizar o time não é dar sermão, é dar direção. E o mais legal, quando a cultura da economia se espalha, vira hábito. E os hábitos viram economia inteligente. Trocar um copinho descartável por uma caneca personalizada pode parecer besteira, até você ver quanto isso economiza no ano. E vamos combinar, uma caneca com a frase "sou econômico" ainda rende umas boas risadas no café. Economizar não é cortar a força, é ajustar com inteligência com pequenas atitudes diárias. Sua empresa deixa de gastar dinheiro onde nem sabia que perdia, e isso, meu amigo, é quase uma poesia contábil. Aposte em serviços compartilhados, menos estrutura, mais liberdade e economia. Nos dias atuais, manter uma estrutura fixa não é mais sinônimo de solidez. Pode ser apenas um peso desnecessário no bolso. Uma empresa pequena, ágil e esperta pode e deve pensar leve. Afinal, ninguém precisa montar um escritório inteiro só para fazer 2 reuniões por mês, né? Você já ouviu falar em cowork? Pense no clube do escritório, onde você compartilha tudo, menos a senha do Wi-Fi, essa é sua. Em vez de bancar as salas vazias e estrutura ociosa, você só paga pelo que usa, simples, flexível e sem drama. Manter infraestrutura é como pagar por um camarote em jogo que você nem foi. Ao optar por serviços compartilhados, sua empresa evita esse desperdício e direciona os recursos para onde realmente importam. Inovação, vendas, crescimento ou aquele cafezinho que conquista clientes. Essa lógica também vale para serviços. Uma viagem corporativa, por exemplo, pode custar menos quando organizada em bloco. Nada de sair comprando passagem separada para cada colaborador. Isso aí só vai gerar dor de cabeça e boleto em dobro. Comprar com antecedência é a chave. Além disso, negociar pacotes para grupos costuma render bons descontos. Aqueles que fazem o financeiro sorrir. E mais, com planejamento estratégico você evita as ciladas de última hora. E ainda, escolhe as melhores tarifas.
Serviços compartilhados não só são uma tendência, mas são um respiro financeiro inteligente. Sua empresa ganha mobilidade, reduz custos e ainda fica com a cara de uma startup antenada. E o melhor, sem comprometer ali a qualidade. Controle de estoque, onde mora o segredo ou o caos. Pouca gente dá a devida atenção, mas controlar o estoque com precisão quase cirúrgica pode ser o divisor de águas entre uma empresa saudável e uma que vive no sufoco. É tipo organizar a geladeira. Se você não sabe o que tem lá dentro, vai acabar pedindo pizza e pagando caro pela falta de planejamento. Quando matéria-prima ou mercadoria encalha nas prateleiras, o que antes era capital de giro vira peso morto. E aí, meu amigo, lá se vai o fôlego financeiro minguando como celular com 2% de bateria. O resultado? A empresa pode atrasar os pagamentos a fornecedores e lidar com aquele olhar julgador de financeiro. Perder ótimas oportunidades por falta de grana na mão. Arcar com prejuízos de produtos vencidos, esquecidos ou misteriosamente desaparecidos. Quem nunca? Para evitar que o estoque se transforme numa selva de papelada, é essencial implantar um processo claro, funcional e sem drama. Defina prazo, periodicidade e uma lógica prática de reposição. Comprar porque estava em promoção não é estratégia, é cilada. Você não precisa de um sistema de última geração para começar. Às vezes, só colocar os produtos mais novos no fundo da prateleira e deixar os mais antigos na frente já evita uma penca de prejuízos. É o tipo de sabedoria que toda avó usava na despensa. O que todo empreendedor deveria aplicar no estoque. No fim do dia, um estoque bem cuidado é quase como um cofrinho silencioso, trabalhando nos bastidores. Menos desperdício, menos dor de cabeça, mais fôlego no caixa. É aquela paz que não tem preço, mas que começa com a planilha bem feita e com um olhar atento. Terceirize tarefas e respire aliviado. Imagine a cena. Você mal terminou de revisar uma planilha e já está atendendo o cliente, resolvendo pepino de estoque e ainda lembrando que precisa comprar papel higiênico para o escritório. É como participar de uma maratona com obstáculos invisíveis. Agora, respira fundo, existe um plano B. O nome dele é terceirização. Terceirizar é como passar a bola para quem treina aquilo todo santo dia. Você entrega as tarefas para especialistas, gente que domina o assunto, como ninguém, e segue focado no que realmente move o seu negócio, o coração que faz tudo pulsar. E o melhor, quando você se livra daquelas tarefas que só te arrastam para longe do foco, descobre tempo onde nem sabia que tinha. A energia que antes era gasta apagando incêndio agora vira combustível para crescer. Ou como diria por aí, mais foco no seu negócio e menos perda de tempo com o que não é da sua praia. E olha, não precisa ser um multinacional para entrar nesse jogo, mas o fato, quanto maior o porte da empresa, maior o poder de negociação. Tipo aquele freguês fiel que o garçom já conhece de longe e traz a sobremesa por conta da casa. Agora sejamos sinceros, você quer mesmo liderar uma tropa inteira só para cuidar do cafezinho, da limpeza e da TI? Ou prefere manter tudo isso sob controle com um único contrato bem amarrado e menos dor de cabeça? A resposta nem precisa de planilha. O fluxo de caixa já está piscando a verdade. Inovar para não ficar no passado. Avaliar periodicamente as ferramentas, os maquinários da sua empresa não é só uma boa prática, é um imperativo. Você já parou para pensar no quanto aquele equipamento, que já deu o que tinha que dar, está custando mais do que deveria? O segredo está em medir o custo-benefício. E aqui vale a máxima: o tempo é dinheiro. E em muitos casos, gastar com consertos pode ser como um buraco sem fundo, que devora o seu orçamento mês após mês. Que entre nós, investir em algo moderno pode ser a saída que nem todo mundo enxerga logo de cara. O custo inicial pode até parecer alto, mas o retorno chega com a mesma velocidade do novo modelo que você está adquirindo. A produtividade aumenta, o desgaste diminui e adivinha, o velho vai para o museu ou o melhor vai para o lixão. Agora vamos ao jogo. Quanto tempo vai levar para começar a ver o dinheiro de volta? Isso não é só um número, é uma estratégia. O retorno dos investimentos não é apenas uma previsão, é um plano. Com a tecnologia certa, seu futuro financeiro fica mais claro e a competitividade mais forte. Não dá para fechar os olhos e esperar que as coisas se resolvam sozinhas, né? Planeje o orçamento. Pense assim, você está organizando um jantar, importante, mas não tem um cardápio. O que acontece? Você acaba comprando mais comida do que precisa, desperdiçando dinheiro, criando uma bagunça na cozinha.
O orçamento é como esse cardápio para o seu negócio. Sem ele, você perde o controle, fica gastando onde não devia. Quando você planeja com precisão, a coisa muda de figura. Seu dinheiro vai para onde realmente importa e você consegue enxergar claramente onde pode cortar os excessos e focar no que gera retorno. Um orçamento bem planejado não é só uma planilha, é a chave para não deixar o seu negócio desorganizado sem rumo. Reduz os custos de viagem. Viajar a trabalho pode ser um jogo de xadrez, onde cada movimento conta. Se não for bem planejado, o orçamento pode sair do controle rapidinho. A primeira regra, não se iluda com um hotel barato, porque ele pode parecer um achado, mas se fica a quilômetros de distância do evento, o preço do transporte vai acabar com qualquer economia que você tenha feito. E no final, o que parecia ser uma pechincha pode virar um baita rombo. Então, da próxima vez que você estiver planejando uma viagem de negócio, pense com calma, a estratégia é a chave. Vale a pena investir um pouco mais para garantir que a sua equipe tenha menos tempo de deslocamento, mais produtividade e, claro, mais dinheiro no bolso. Invista no seu time para ver os custos caírem. Você sabia que um time bem treinado pode cortar custos mais rápidos do que qualquer planilha de orçamento? Invista no seu time e colha frutos de uma equipe mais eficiente, produtiva e focada nos resultados. Quando seus colaboradores recebem treinamento adequado, eles não só adquirem novas habilidades, mas se tornam especialistas no que faz realmente. Mas se tornam especialistas no que realmente faz a diferença para a empresa. Menos erros, mais soluções criativas e, claro, redução de custos no processo. Funcionários bem treinados são como uma equipe bem preparada, alinhada, focada e pronta para superar qualquer desafio. Ao capacitar seu time, você não só melhora o desempenho individual, mas acelera o sucesso coletivo. Menos retrabalho, mais produtividade e, quem sabe, até mais dinheiro no bolso. Faça benchmarking. Já pensou em dar uma espiada no que os concorrentes estão fazendo? Isso mesmo, o benchmarking é a chance de entender se o seu negócio está indo bem ou se está indo na rota errada. Ao comparar sua empresa com as outras do setor, você começa a perceber onde está perdendo ou onde pode melhorar. Mais do que saber, você começa a enxergar os números como a sua empresa se comporta nesse grande cenário competitivo. Agora, se você perceber que está gastando mais dinheiro do que deveria, por não corrigir isso, ao revisar como os outros estão fazendo, você consegue cortar gastos e otimizar a operação sem perder qualidade. Uma pequena mudança de rota pode gerar grandes resultados. O segredo está em buscar soluções práticas e que não impactem o seu desempenho. Lembre-se, não existe uma receita mágica que se encaixe em todos os negócios. O truque está em entender o que faz sentido para o seu modelo e aplicar o que é mais eficiente. Ao ajustar essas estratégias de acordo com o que é realmente necessário, você vai conseguir sair na frente da concorrência. Reduzir custos sem perder qualidade soa como o sonho de todo empresário, certo? E você tem razão, é possível. Porém, como todo bom sonho, é preciso saber navegar com cuidado. Não basta cortar por cortar, ou adotar a mentalidade de quanto menos melhor. É preciso ser estratégico. Afinal, o corte mal feito pode não só comprometer a qualidade do seu produto ou serviço, mas levar a uma empresa à ruína, sem que você perceba. O segredo está em encontrar eficiência sem perder o que faz sua empresa ser única. Como fazer isso? Simples. Comece pelo que está nas entrelinhas. Não é necessário sacrificar a qualidade. O truque é cortar onde não faz sentido, enquanto investe no que realmente gera resultados. Investir em pessoas e processos, muitas vezes, o que você precisa não é de mais recursos, mas de um melhor uso dos recursos que você já tem. Capacitar sua equipe para que ela execute tarefas de forma mais ágil, melhorar o controle de estoque, revisar contratos e processos que ingestam a produtividade, pode ser o caminho mais simples e direto. Isso não apenas otimiza o tempo, mas, no fim, também reduz gastos, reduz custos, né? E mais, a tecnologia entra como aliada. Quando você avalia periodicamente as suas ferramentas e maquinários, percebe que certos investimentos em tecnologia não só pagam o valor inicial, mas multiplicam a produtividade, poupando gastos com manutenção e retrabalho. Não se trata simplesmente de trocar o velho pelo novo, mas de fazer uma análise estratégica sobre o impacto que essas mudanças podem ter no desempenho geral da sua empresa. Outro ponto crucial é a terceirização estratégica. Contratar serviços especializados podem ser muito mais barato do que manter uma equipe interna dedicada a atividades secundárias. E lembre-se, quanto maior a empresa, maior o poder de negociação. O simples fato de externalizar algumas funções
pode gerar economia sem comprometer a qualidade do serviço prestado. O orçamento, esse não pode ser esquecido. Estabelecer um orçamento mensal não é só um detalhe burocrático, prático. É um mapa que guia as suas decisões. Referência que mantém você no caminho certo, sem perder de vista onde você quer chegar. Sem ele, você corre o risco de perder o controle e acabar gastando mais com coisas desnecessárias. A chave está em ter uma visão clara de onde o dinheiro está indo e a partir disso, fazer escolhas mais consistentes. Por fim, a redução dos custos não é só sobre cortar até o osso. É sobre ser mais inteligente, mais estratégico e é mais alinhado com o que realmente importa para o seu negócio. Toda jornada chega a um ponto de que insistir em caminhar sozinho é o mesmo que andar em círculos. Empreender não é carregar o mundo, é saber quando deixar o excesso pelo caminho, antes que enterre os seus passos. Quer crescer de verdade? Então desapega da ideia de que só você entende do seu negócio. Aqui tem gente, tem ideia boa, tem conversa que transforma toda semana. O videocast Papo de Empresário não é só mais um videocast. Ele é um espaço para quem cansou da solidão empreendedora e quer se cercar de troca, coragem e direção. Vai seguir aí no canto, lutando calado e apagando incêndio sozinho? Ou vai fazer parte da roda e crescer junto com quem também já passou ou está passando por isso? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que bateu forte para você nesse episódio. E faz esse conteúdo chegar mais longe. Compartilhe com aquele amigo que acha que a planilha ainda resolve tudo. Porque crescer sozinho é teimosia, mas crescer em comunidade é revolução.